fazer certo. O enxame foi embora. Tá querendo botar uma tampa aqui, ó. Mas não vou me preocupar em pôr não, porque... Ó, traça da cera. Infelizmente, olha. Traça da cera. Infelizmente, isso aqui é uma peleja minha. No Forídeo eu consegui arrumar alguma coisa para atacar eles, para combater eles. Então eu consegui salvar os enxames. Quando eu descobri que existia uma armadilha para o Forídeo, eu consegui eliminar eles. Mas infelizmente a traça da cera ainda está sendo uma praga para mim aqui. Não conheço uma arma contra elas. Pessoal, eu não sei. Eu tô achando que eu vou ter que eliminar essas caixas que atacaram que o inseto atacou. Então eu acho que eu tenho que levar essas caixas, fazer uma fogueira e jogar dentro e tacar fogo. Dá aí uma ideia aí, dá uma opinião aí, o que vocês acham? Porque eu tô achando, porque essa caixa aqui ela já teve esse ataque uma vez. E aí ela atacou de novo. Por quê? Porque acredito eu que continua com cheiro. Pessoal, eu tô aqui no meu porão, meu lugar da bagunça. Eu não tive presente quando chegou não, mas fiquei sabendo pelos meus familiares que chegou um enxame de abelha aqui. Eu tô aqui procurando onde tá. E olha só que coisa interessante. Ó, eu não vou nem chegar muito perto não, a mestra deve de estar aí. Não sei o tamanho desse enxame, pela quantidade que tá ali fora. Ou elas estão protegendo a caixa, ou é muita abelha. Então o que acontece? Não quero cair na besteira de mexer agora, porque o que acontece? Elas estão com certeza examinando a caixa. Porque depois que a estrutura estiver boa, que elas veem que a casa é boa, elas vão se adaptar. Eu estou vendo que muitas estão saindo e estão chegando. Não estão trazendo comida, não estão trazendo pólen, não sei o que elas estão trazendo, ou ainda são as retardatárias, né? Porque elas vêm no cheiro da rainha, né? Nélia apicultor. Não sei se vocês já observaram essa caixa aqui. Ela tá fraco esse enxame, pessoal, porque eu preciso levar para o apiário para poder fazer o manejo e cuidar. Ainda não levei, uma correria aqui, não consegui levar ainda. Então eu vou ver se eu consigo levar esse enxame para o apiário para ver se eu consigo fortificar, né, essas abelhas aí, fazer com que o enxame cresça, né? Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês, não. Eu quero mostrar para vocês algo muito legal aqui no meu quintal. Não sai do vídeo não, vou dar uma pausa aqui e vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui, ó. Meu pé de jabuticaba, pessoal, ó. Tem várias abelhinhas aqui já. Deixa eu virar a câmera pro lado de cá por causa do sol. Tá começando a brotar agora, o sol tá começando a subir. Tá bem cedo aqui ainda. Ó, a minha florada de jabuticaba. Tá lá em cima no topo. Uma briga que vai ser pro povo que passa na rua. O meu pé jabuticaba é próximo da rua. Uma briga que o povo passa e olha quando elas estão tudo pretinha. Conta um povo que fica doido pra poder entrar no meu quintal pra poder pegar jabuticaba. E eu fico numa guerra braba aqui com eles. Já tem várias abelhinhas. Ó, mirim, é claro, as jataí, as apis e as jataís ainda não vieram pra cá não. Por quê? Porque essa flor
ela ainda está exalando pouco cheiro. Acredito que quando o sol estiver mais quente, né, ela vai exalar mais cheiro. Por enquanto só está vindo aqui as mirim, né, por causa do pólen. Então a mirim, ó, a patinha dessa mirim já tá cheia de pólen, ó. É? Então as mirins, aí a outra aqui, ó, com a patinha com pólen. As mirins estão pegando pólen. Eu tenho duas colmeias, eu tenho da miringuaçu e tenho a droriana. Essa é a droriana, que é a mais clarinha. A guaçu é a mais pretinha. Então eu tenho bastante aqui já. E elas já começaram a fazer a festa, né? A busca do néctar, né? Com elas não para. Ó, outra aqui, ó, com a patinha cheia de pólen. E tem bastante, né? Só não chega. Eu não conheço essa aqui. Acredito que é uruçu. Muito rápida, né? Tá muito rápida, eu não consegui gravar ela direito. Mas acredito que seja uma uruçu. Eu não tenho colmeias de uruçu por aqui, pessoal. Diz que ela é nativa aqui do Brasil, né? Mas eu ainda não consegui essa colmeia. Eu tenho vontade de ter uma colmeia de uruçu amarelo, né? Eu acho uma abelha muito bonita. Parece com a apis. Ó, tem uma solitária também, uma abelhinha azulzinha, ela sem ferrão também. Deixa eu ver se eu vejo ela com o olho nu, para depois mostrar na câmera do celular. Eu tô aqui perto do meu galinheiro e tem um casal de galinha aqui, eles estão agitados atrás de mim. Pra onde eu vou e vem junto. As aves estão começando a chegar, pessoal. Fora que o sol começa a aquecer, a flor exala o cheiro maior. Aí as aves começaram a chegar. E comecei essa cometa aqui também dentro do meu porão. Acredito que vai botar bastante aves aqui. Elas são bem maiores, né? Então as mirins vão acabar tendo que ir embora. Vou dividir espaço com a aves. Ó, pessoal, vai até no tronco, ó, até na raiz dele embaixo. Olha, lindo, né? Se vocês pudessem sentir o cheiro que eu tô sentindo aqui, pena que pelo celular não dá, né? Mas tem bastante mirim. Ah, tem esses camaradas aqui também. Ó, eles enjoados. Esse frango tem mais ou menos uns 70 centímetros de altura, dos pés à cabeça. Vocês não acreditam. Mas ele tem mais ou menos uns 70 centímetros do pé à cabeça dele. O bicho tem um pezão grande. É enorme ele. Mas vamos para as abelhas, que é o mais importante. Eu já estou encerrando o vídeo. Tenho que trabalhar. Ó, o som das aves. Essas aqui são as bravas. Ó, começaram a chegar. Ainda não vieram muito, ainda não. Mas quando elas se descobrirem que essa jabuticabeira tá com flor, porque a jabuticabeira ela dá flor e dá néctar. Dá pólen e dá néctar. E elas vêm e fazem as duas coisas. Elas colhem o pólen e o néctar ao mesmo tempo. E ainda tem muita flor para abrir, pessoal. Tá vendo? Tem muita flor para abrir. Elas estão só com as pontinhas branquinhas, mas ainda não abriram. Então hoje acredito que hoje ainda essas flores vão abrir todas. Aqui, ó. Ah, não dá para ver direito. Ela é uma uruçu. Ó, essa não é uma apis. Deixa eu pegar ela pelo lado de cá. Tá vendo? Não é uma apis. Ela é uma uruçu amarela. É raro. Eu quase não vejo aqui. A minha vontade era ter uma dessas. Uma colmeia dessa abelhinha aqui. Uruçu amarela, tá vendo?
Mas ainda vou conseguir. Ela já tá com a pata lotada de pólen. Cadê? Foi embora. Sumiu da minha vista. A minha também tá com a patinha já cheia de pólen. NL Apicultor, eu estou levando as abelhas que entraram no meu porão. E ao mesmo tempo também vou dar uma olhada, porque tem umas três semanas que eu não vou lá. Depois daquele mel que eu colhi no último vídeo que vocês viram aí, tem umas 3 semanas que eu não vou lá. E hoje eu tô saindo daqui da minha casa e vou lá. E vou dar uma olhada para ver como é que tá. Acredito que deve estar cheio de mato, né? Porque choveu bastante. Inclusive eu vou até ver se eu consigo levar uma ferramenta para dar uma desembaçada naquele mato que vai estar lá em volta daquelas caixas. Não sai do vídeo não, fica atento aí que vai ser um vídeo muito bom. Vou dar uma pausa aqui e volto com vocês quando eu estiver lá. Pessoal, já cheguei aqui no sítio. Eu vou carregar ele lá pra cima pro apiário e daqui um pouquinho a gente volta. Eu vou dar uma pausa aqui, daqui um pouquinho a gente volta quando eu estiver lá em cima no apiário. Porque é muita coisa para levar, pessoal. Numa mão só não dá para levar. Então vou ter que dar umas 2 viagens aqui para poder levar essas coisas. Vou tentar levar numa viagem só. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir, que bom, né? Ótimo. Mas pelo que eu vejo, não sei se vai dar não. Mas vamos tentar. Estamos de volta, graças a Deus. O fumegador já está fumaçando, então tá tranquilo. Então deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui numa posição que eu vou lá levar a caixa e depois eu vou voltar para poder pegar, que eu trouxe quadro de cera, eu trouxe alimentador, então tem um bocado de coisa que eu trouxe aqui para poder mexer com essa caixa de abelha aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou estar fazendo aqui e vocês vão estar assistindo aí. Depois eu levo vocês lá no apiário, porque olha, eu também vou capinar. Esqueci de dizer, também vou capinar, porque tem muito mato. O coloião está muito alto, aqui tem uns pés de coloião bem altos. Então também vou dar uma capinada boa ali. Então não sai do vídeo não. Vamos lá. Vou lá fazer uma fumaça rapidinho. As pedrinhas soltas ali, pessoal, quase caiu. Ó, esqueci das luvas. Perigo, né? Ali, se não tiver luva, pode correr. Corre, mas corre muito, porque elas são agressivas. E tem mais de umas 3 semanas que eu não venho aqui. Então nem sei como é que tá lá, mas acredito que vai estar cheio de mato. Tem muito tempo, né? 3 semanas é bastante tempo. Essa luva aqui é apertada. Eu comprei a luva errada e ela acabou ficando apertada na minha mão. Mas dá para trabalhar com ela também. Só que tem que ficar muito apertada nos seus dedos, né? Mas desde que ela não prejudique a circulação do sangue, tá bom, né? Aqui você tem que ficar protegido se você quiser mexer com essas abelhas. A abelha não é um inseto que você pode brincar, não. Tá? Brinca com a abelha, não.
Pessoal, perdi o enxame da captura do pneu, que era zanganeira. E, não sei se vocês se lembram, eu capturei um enxame no pneu e infelizmente, né, sempre digo assim, né, porque é altos e baixos, então infelizmente, acredito, eu não abri a caixa aqui, eu não abri a caixa, certo? Mas pelo visto ali, tô vendo muita sujeira aqui, entendeu? Eu demorei demais para vir aqui, então é esse o problema. Às vezes a gente, como eu sou um profissional de outra obra, eu trabalho mais com obra, material, construindo casa, essas coisas assim, então não tenho tempo para estar aqui no apiário. E quando eu venho é uma surpresa depois da outra, né? Mas graças a Deus até agora foi só aquela ali. Eu não vou fazer manutenção nas caixas, pessoal. Só vou olhar uma caixa ou duas, mas não vou fazer manutenção nas caixas não. E então o que que acontece? Já me decepcionei por ter perdido aquele enxame ali, mas vamos que vamos. Eu vou posicionar o tripé aqui e vou lá pegar a caixa e vou colocar ela no lugar do núcleo. Tem um núcleo ali que tá há bastante tempo que esse núcleo tá aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Esse núcleo tem muito tempo que esse núcleo tá aqui. E eu vou botar ele aqui, aquela caixinha. Vou até posicionar ele aqui na posição do núcleo, que eu vou trazer ela para cá. Aí, eu vou lá buscar a caixa. Eu vou tirar o núcleo daqui. Se eu transferir para cá, não sei, tá muito suja, né? Então não sei se eu vou transferir ele para cá, tá vendo? Tá cera, essa cera aqui eu vou ter que tirar e jogar fora. A cera, não tem cera direito, então. Se o enxame estiver muito pequeno, que não dá para ficar naquela caixa, senão eu posso correr o risco de espaço, então eu vou colocar ele aqui, né? Se elas se adaptarem, né? Porque lá a rainha já se adaptou lá. Então eu não sei, tá vendo? Tá horrível. Era para me ter levado, eu acabei deixando aqui. Então vamos deixar fora, porque nós temos que fazer manutenção na caixa. E aí conforme for, se a caixa tiver boa, né, se tiver bem adaptada lá, eu vou deixar na caixa mesmo. Elas podem ter feito o quadro na tampa. Então eu vou ter que abrir a caixa, tirar, levantar a tampa para ver como é que tá. E aí, se ver que a mestra tá boa, que é um enxame que vai prosperar, aí eu deixo ele aqui mesmo. Porque pra mim a caixa é padrão, né? Então eu posso colocar o alimentador aqui em cima. Eu trouxe o alimentador, trouxe um pouco de meleiro também. E aí eu vou fazer uma manutenção nela e quero que vocês me assistam aí. Deixa eu ver se tá boa a visão daqui pra lá. Isso, tá uma visão boa. Poderia baixar mais, né? Vamos ver se dá para baixar mais um pouco o celular aqui. Pera aí. Bom, eu trouxe 3 quadros com lâmina de cera e trouxe o alimentador. Vamos ver como é que tá aqui dentro. Eu não sei se tem quadros aqui. Eu não me lembro. Tem muito tempo que essa caixa tá lá no porão. Então não me lembro como é que tá aqui dentro.
Isso mesmo, falei com vocês que é um enxame pequenininho, ó. Olha só que coisa linda, olha. Aí eu pergunto para vocês, o que que eu faço? Deixo no núcleo? Olha para isso. A mestra tá aí, com certeza, porque elas já puxaram os favinhos, né? Aí o que que eu faço? Deixo no núcleo ou deixo no quadro, porque a caixa é muito grande. Ó, é uma caixa muito grande. Tá dando pra ver? Deixa eu mostrar mais pertinho pra vocês verem. Ó, tá vendo? É uma caixa muito grande, não compensa deixar nessa caixa. Mas se eu pôr no núcleo também, pode ser que dê certo. Mas eu vou ter que dar uma geral no núcleo para poder, você tá entendendo? Elas ficarem bem. Eu vou ter que dar uma geral no núcleo. E tomar cuidado, né? Porque agora que já tá com cria, pra mestra não escapar, né? Então vamos fazer o seguinte. Claro que abandonar ela não vai porque tá com... já tá com cria. Então ela não vai abandonar. Então nós vamos fazer o seguinte. Vou aproveitar agora. Vou dar uma geral no núcleo e vou colocar elas no núcleo. Porque essa caixa não tem nada e tá muito grande essa caixa. O núcleo é mais estreito. Eu vou posicionar aqui de novo. Vamos ver se dá para colocar na mesma posição. E vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Vou fechar de volta. Para evitar, né, que ela fique muito agitada e a mestra acaba querendo abandonar as crias. Costuma acontecer isso, né? E eu vou tirar ela daqui. Pessoal, essa caixa ela deu traça da cera, ela não deu forídeo. Então, o forídeo é que é perigoso por causa do cheiro. O forídeo deixa um cheiro horrível na caixa. Mas a traça da cera ela não deixa cheiro. Então acredito que a mestra não vai abandonar não. Pessoal, ficou bom. Tá bem limpinho. Não tá fedendo, tá com cheirinho gostoso ainda de cera nova. Vou botar os quadros de cera nova aqui. Só que eu vou ter que tirar um quadro, né? Infelizmente, vou ter que tirar a cera de um quadro. E não tem como eu colocar essa cera num outro quadro. Porque aqueles quadros que estão lá, que estavam aqui, eles estavam muito velhos. Então não vai dar certo. Eu preciso colocar aquelas crias que estão ali num quadro só. E eu vou ter que colocar ela aqui no meio. Então eu vou ter que tirar essa lâmina aqui, ó. Para poder ver se eu consigo colocar aqueles 3 ou é 3, porque um é mel. Vou botar aqui. Então eu vou tirar essa lâmina fora e vou tentar botar a outra aqui, a do quadro mesmo, né? Aquelas puxaram lá. Eu tenho o material aqui, eu sempre trago para cima. Então eu vou ali pegar o material. Aí se ela não abandonar vai ser bom, pessoal, porque a minha intenção não é perder o enxame, e sim manter um enxame produzindo aqui no apiário. Mas é aquele negócio, a gente não tem visão do futuro, né? Ó, corre lá que a sua colmeia está sendo atacada lá pelos insetos. Não. E eu não posso estar aqui
Você tá entendendo? De vez em sempre fazendo manutenção. Não posso. Então eu tenho que trabalhar e eu não posso ficar aqui. Então, quando dá pra mim vir, eu venho. Tanto que tem mais de 3 semanas que eu não venho aqui. Graças a Deus que ainda, mesmo sendo tanto tempo sem vir, o apiário tá bem. Graças a Deus, mesmo sendo tanto tempo sem vir. Vou tentar ver se eu consigo colocar a tampa junto com essa tampa aqui. A caixa junto com a tampa de lá, junto com a tampa de cá. Não vou sacudir. Poderia sacudir mesmo, é verdade. Poderia sacudir. Eu tô vendo se eu acho a mestra. Ela deve estar entre os quadrinhos desse aqui. Quando você sabe onde está a mestra, fica mais fácil, né? Que assim você... Vamos ver se vai dar certo. Se der certo... Ela pode estar lá também, né? Não tá lá não, ela tá aqui mesmo. Pois bem, vamos lá. Vou pegar o facão aqui porque eu vou ter que cortar com o facão. Esse aqui, infelizmente, eu não vou poder usar ele. Não tem muita coisa aqui. Então, esse aqui é mel. Esse aqui é um quadrinho de mel. Como vocês podem ver, ó, boa de mel ela, ó. Quadrinho de mel. Também não vou poder levar. Isso, agora nós temos aqui, inclusive, pessoal, eu tô achando estranho porque puxou realeira aqui. Várias realeiras. Pessoal, eu tô achando que esse enxame não... Sem chance. Não tem mestra aqui não. É um enxame sem rainha, pessoal. Puxaram realeira aqui. Também não sobreviveu as realeiras. Pode ser que esse enxame escape, pode ser. Não vou dizer nada não, porque... Mas pelo que eu tô vendo aqui... Tá? Pelo que eu tô vendo aqui, nós não temos realeira não. Mel, própolis. Própolis até bonito, um própolis roxo. É do jambo. É bastante própolis do jambo aqui. E o outro é mel. 2 quadrinhos só, pessoal, com cria. E esse aqui é mel. E sem rainha. Não tem rainha. Olhando aqui, não tem rainha, pessoal. É isso aí. Não tem rainha. É uma colmeia sem rainha. Porém, fazer o que, né? Eu vou botar aqui, eu não vou nem cortar. Porque é mel que tá aqui. Não tem rainha. Logo no começo, pessoal, tinha rainha, tá? Vou dizer não, porque quando o enxame chegou, tinha uma rainha. Isso, mas foi logo quando o enxame chegou. Então, agora o enxame já tem mais de 3 semanas que tá lá. Ele definhou, essa é a realidade. O enxame definhou e acabou que a rainha, com certeza, migrou para outro lugar, não gostou, certo? A rainha deve ter migrado para outro lugar e abandonou a colmeia. Mas nós vamos fazer o seguinte: eu posso botar um quadro com cria aqui dentro desse núcleo para ver se sobrevivem, né? Se elas conseguem puxar, né? Uma rainha, que aqui também é complicado para puxar a rainha, pessoal. Esse lugar aqui tem tanto pássaro, que até para poder puxar a rainha aqui, os pássaros estão encontrando dificuldade, tá? As abelhas estão encontrando dificuldade de tanto bem-te-vi que tem. E a gente sabe muito bem que bem-te-vi, ele ama
né? Ele ama as abelhas, né? Principalmente quando as abelhas fazem o voo nupcial, aí que eles amam. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse quadrinho aqui dentro mesmo, né? Já tem umas abelhinhas nele. Eu vou botar um quadro daqui do apiário mesmo aqui dentro, para não deixar as abelhas solitárias, né? Vou botar um quadro aqui. Esse aqui é um outro quadro com mel, mas ele, como ele tem um pouquinho de própolis, de pólen, eu vou deixar ele aqui. Eu ia botar o alimentador, mas nem precisou, porque o núcleo já tem um alimentador. Não vou tirar, é mel puro, esse aqui vou deixar não, vou tirar. Já tem um aqui com um pouquinho de mel em cima, e eu vou colocar um pouco de alimento. Eu trouxe meleiro, vou colocar um pouco de meleiro. E aí a gente deixa aqui, eu tiro um outro quadro ali, tem uns enxame forte aqui. Eu tiro um quadro e boto aqui para ficar com eles aqui, para elas não ter que abandonar a colmeia. Certo? Deixa eu ver se vai precisar de cortar. Precisar de cortar não precisa não, porque tá bem fininho. O quadrinho tá bem fininho, então não vai precisar de cortar não. Tá rente com a madeira, então não vou cortar não, pessoal. Eu vou deixar ele aqui, o mais próximo que eu puder. É isso aí. Eu vou deixar ele aqui e vou trazer um quadro com cria e vou colocar aqui dentro. Certo. Elas voaram todas, como vocês podem ver, ó, voltaram lá para a caixa. Vou sacudir a caixa aqui, que a mestra também não está aqui. Elas vão ficar voando, pessoal, até reconhecer a caixinha aqui. Eu olhei para ver se ela estava dentro do buraco, a mestra, mas também não tá não. Então, vamos botar de volta aqui. Tirar um quadro de cria de uma caixa dessas aqui e vou colocar aqui para elas. Elas vão ficar procurando a caixa, o cheiro da mestra, né? Porque não tem, né? Aí elas vão ficar procurando o cheiro da mestra e aí vão acabar vindo pra cá. E aí depois eu ponho o alimento aqui. Vou procurar um quadro de cria primeiro. Aí eu boto aqui. Isso aí. Caixa onde perdemos o enxame, né? Vamos dar uma olhada nela para ver como é que tá. E uma coisa é certa, o enxame foi embora. Tá, vamos botar uma tampa aqui, ó. Mas não vou me preocupar em pôr não, porque como vocês podem ver não tem nada aqui dentro, então... Ó, traça da cera, infelizmente, olha. Traça da cera, infelizmente, isso aqui é uma peleja minha. No Forídeo eu consegui arrumar alguma coisa para atacar eles, para combater eles, então eu consegui salvar os enxames quando eu
quando eu descobri que existia uma armadilha para o forídeo, eu consegui eliminar eles, mas infelizmente a traça da cera ainda está sendo uma praga para mim aqui. Não conheço uma arma contra elas. Porque se eu conhecesse, eu já tinha combatido. As abelhas vão começar a me atacar aqui, que eu estou próximo de uma caixa agressiva. Essa caixa é agressiva, tá? Vou fazer uma fumaça aqui para ver se elas acalmam e não me atacam, porque é uma caixa muito agressiva. Pessoal, eu não sei, eu tô achando que eu vou ter que eliminar essas caixas que atacaram que o inseto atacou. Eu vou ter que botar fogo, queimar essas caixas, porque o que acontece? Eu acho que o cheiro continua na caixa. Então eu acho que eu tenho que levar essas caixas, fazer uma fogueira e jogar dentro e tacar fogo. Dá aí uma ideia aí, dá uma opinião aí, o que vocês acham? Porque eu tô achando, porque essa caixa aqui ela já teve esse ataque uma vez. E aí ela atacou de novo. Por quê? Porque acredito eu que continua com o cheiro da praga, não tem? O que vocês acham? Dá uma ideia aí pra mim, o que eu faço? Porque a minha vontade seria queimar, porque a traça da cera, pessoal, acabou. Essa eu não conheço uma arma que elimine ela. Sinceramente, confesso pra vocês que eu não conheço uma arma que elimine a traça da cera. Mas ela elimina o enxame da colmeia. Então, é uma caixa que, apesar de que eu tenho uma lá, a primeira caixa que está lá no apiário lá, ela é uma caixa que eu trouxe de um ataque também. Levei para casa, só que lá foi o forídeo que atacou. O que eu fiz? Eu fiz uma fogueira e virei ela de boca no fogo, para queimar a madeira, para sair aquele cheiro de azedo que estava na caixa, porque o forídeo deixa um cheiro de azedo. A traça da cera já não deixa cheiro, mas acredito que deve de ficar algum cheiro dentro da caixa. Ela acabou com o enxame, apesar de que esse aqui era um enxame zanganeira. Não sei se vocês se lembram, eu estava numa luta contra o zangão e acabou que aí, ó, a caixa zanganeira foi embora. Zangou até não sobrar nada. Mas não vamos ficar tristes não. A apicultor não desiste, porque ele sabe que ele vai ter que encontrar altos e baixos. E eu já me adaptei com isso, pessoal. Vou levar essa caixa embora. Graças a Deus, o enxame que veio, infelizmente eu demorei para trazer ele para cá. Então, logo quando ele chegou voador era para mim ter trago, mas aí eu acabei, como eu disse para vocês anteriormente, trabalho, então não tive tempo de tirar ela de lá do porão e trazer para cá. Tanto que eu trouxe agora e não tem rainha. A rainha foi embora e largou um pouco de abelha para trás junto com as crias. E, por incrível que pareça, né, é uma rainha até boa. E é um enxame até bom, mas ele pode não prosperar aqui, né? Aqui é complicado. Tô falando porque vocês estão vendo aqui, ó, por experiência própria, né? Tem muito inseto aqui, muito. Diferente do apiário anterior a esse que eu trouxe, lá não tinha, eu não tive esse tipo de praga lá. Graças a Deus eu não tive esse tipo de praga lá não, mas aqui eu tenho enfrentado bastante esse tipo de praga. Forídeo e traça da cera. Tô tendo uma experiência em combate contra esse inseto aqui, contra essa praga. E eu vou levar essa caixa embora, que não adianta ficar aqui, só vai trazer mais praga. Bom, vamos ver se a gente consegue tirar um quadro. Aqui tem uma... Aqui tem uma melgueira. Mas essa, todas elas estão com melgueira. A única que está sem melgueira é a que eu capturei na escola. Eu vou tirar lá da primeira colmeia. Um quadro aqui, vou tirar dessa primeira colmeia aqui. Essa colmeia aqui também é uma colmeia que está passando muita dificuldade.
Mas não de forídeo, essas coisas assim, não. Mas vou tirar dela. Vamos ver se dá pra posicionar o celular aqui. Como eu disse, o vídeo ia ficar bastante longo. Se o editor for fazer em 2 episódios, ele vai conseguir saber trabalhar em cima disso aí. Mas se não der, ele vai cortar algumas coisas e vai deixar outras. Isso aí vai depender dele, né? Eu faço os vídeos e ele edita. Então vamos ver como é que ele vai resolver aí pra vocês. Só não sei nem como é que tá de mel aqui dentro. Confesso pra vocês que o mel que eu carreguei aquela vez foi só aquele. Não voltei aqui mais não. Então, se tem mel aqui vai ser raro, porque agora chegou o jambo, né? Tem o mel do jambo e tem o mel do limão, né? Da laranja. Que agora algumas colmeias, né? Vamos dizer assim, produzirão mel diferente, né? Um outro tipo de mel aqui, ó. Temos um quadrinho perculado aqui, até bom. Mas elas estão puxando mais, né? Aqui também tem um outro, mas não está operculado. Esse último aqui também está operculado. E agora, daqui uns dias, nós vamos estar entrando no período do inverno. E aí vocês sabem, né? O inverno chega e a gente chega junto para poder atacar os insetos, né? Então vou deixar que esse ano eu vou ter que estar fazendo manutenção nas colmeias. Eu vou tirar um quadro com cria e vou colocar um vazio. Mas porém, elas vão preencher ele, né? Que é um enxame forte esse aqui, então vai dar para eles preencher ele. E vou deixar, o período da escassez vai entrar daqui uns dias. Aí eu vou colher uns quadros de mel que tiver meio perculado. Não vou colher todos, né? Vou alguns que tiver perculado. De algumas colmeias. Tem bastante mel no ninho. Vou tirar um quadro de ninho desses aqui com cria. Para poder botar lá no núcleo. Não tô com esperança não, pessoal. Confesso para vocês. Então não tô com esperança daquele núcleo prosperar não. Mas não vamos desistir também não, né? Tem um bocado de mel aqui dentro. Tá pesado ainda a melgueira. Mas aí eu vou tirar um quadro com cria. Vou tirar esse último daqui que eu lutei com ele uma vez dessas aí. Não sei se vocês viram. Eu tirando e botando no quadro, né? Tava preso na tampa. Eu tirei e coloquei no quadrinho. E é um quadro bonito, tá? Por incrível que pareça, ele tá com mel. Vai nem adiantar tirar. Só tem mel nele, filha. Ó, cheio de mel. Vai nem adiantar tirar. Tem bastante mel aqui dentro. Eu acredito que dá para elas passarem todo o inverno com esse mel aqui. Quase todo, né? Então não vou nem mexer não. Também vou ter que fazer manutenção nos quadros, né? Alguns quadros vai ter que tirar. Porque tá velho, né? Esse é quadro ainda antigo. Vou ter que tirar e colocar uns quadros novos. Vou passar esse de mel para cá. Que agora nesse período aí em que as
as colmeias começam a produzir mel, ao mesmo tempo que elas produzem o mel, chega junto o inverno e aí acaba se tornando escasso, né, o mel. Então é um período que você não pode estar tirando todo o mel da colmeia, né? Você tira alguns quadros, mas deixa outros. Não pode tirar porque senão você acaba perdendo a sua colmeia. Certo, eu ia tirar daqui o quadro de cria, mas eu vi que tá muito velho os quadros. E a rainha ela tá com pouca dificuldade em quadro bom aqui. A cera tá muito velha, tá na hora de trocar a cera dessa colmeia. E assim eu aproveito e vou visualizando, pessoal, as colmeias que precisam de trocar a cera. É bom porque aí você vai visualizando. Vou tirar daqui não, pessoal. Não adianta tirar daqui não. Eu quero fazer um teste nessa aqui agora. Vamos ver que essa daqui também. Isso. Vou dar uma olhada nessa daqui para ver como é que tá. Se der para tirar daqui, eu tiro daqui. Quadro com cria. Não vai dar para poder tirar a cria daqui também não, pessoal. Infelizmente, elas estão muito agressivas. Então vou evitar de tirar, de mexer nesse ninho aqui. Está muito agressivo. Vamos deixar para um outro ninho mais calmo. Esse ninho aqui está muito bravo. Está muito bravo comigo essa colmeia aqui. Deixa ela quietinha, porque ela está muito agitada. Vamos procurar uma outra colmeia mais calma. Pessoal, bom, como eu disse para vocês, o tempo que eu tirei aqui mostrar para vocês era aquele ali. Era a colmeia que eu trouxe lá do porão. Mas como vocês podem ver, ó, mostrar para vocês, ó, tá vazia, tá? Não tem abelha aqui, tá? As abelhas foram embora não, elas estão rodeando aí, né? Tentando ver se acham um lugar para ficar, tá vendo? Elas estão rodeando. Eu vou ver se eu até deixo aqui meio um pouquinho aberto. Eu vou ver se eu consigo um quadro de cria daquela colmeia lá, aquela primeira colmeia lá, que é a colmeia que eu capturei no colégio. Vou ver se eu consigo tirar um quadro de lá. Então esse é o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários como é que vocês fazem com suas colmeias que são atacadas por insetos. Se vocês queimam, esterilizam, né? Vamos dizer melhor assim, a forma que vocês esterilizam ela. Aí vocês deixem aí no comentário, apicultores aí que amam assistir meus vídeos. NL Apicultor, até o próximo vídeo.